a gente tem uma dualidade aqui que a natureza traz para a gente e que tem a ver com o processo de vendas, além do processo de comunicação, que é a dualidade de força versus inteligência, né? A natureza, ela, de uma maneira geral, ela coloca isso. Como é que a gente resolve um determinado problema? É com mais força, é com mais inteligência? Como é que a gente lida com essa questão? E aí tem dois livros super best-sellers aí, conhecidos, possivelmente vários de vocês já tenham tido contato com essas obras, mas são livros que falam bastante da história do homem, né, em perspectivas um pouco diferentes, né? O primeiro, que é o livro do Harari, eu não vou, obviamente, aqui fazer um resumo do contexto todo, mas tem uma mensagem importante que vem nas teorias e na abordagem que ele faz, que é a capacidade do homem, do Homo sapiens mesmo, de contar histórias fez toda a diferença na evolução da humanidade, né? Essa capacidade de contar histórias, de narrativas, fez uma diferença importante. E o Bregman, que tem uma abordagem diferente, né, no livro Humanidade, ele fala muito, né, tem uma série de questões que ele aborda, mas o fato do Homo sapiens, em relação às outras variações de homos, né, que tiveram na história da humanidade, ser uma das espécies que teve a capacidade de ser mais amigável e, portanto, sociável, fez toda a diferença na evolução e na seleção natural do Homo sapiens. Então, essa capacidade que ela não é só do bruto, né, mas da inteligência, e é uma inteligência que ela não é só a inteligência em si, mas a inteligência emocional mesmo, essa capacidade de gerar relações e de ser sociável fez toda a diferença. Então, tem um mito aqui que também reforça esse conceito, não sei quantos de vocês conhecem, né, mas é um mito da Hidra de Lerna, que fala, aqui está um pouco a história de uma maneira mais ampla, né, aqui tem a fonte até que a gente trouxe esse texto, mas na verdade é uma história muito simples, de um animal fantástico, né, que era venenoso, que matava os homens, enfim, até com o seu próprio hálito, né, e que tinha vários tentáculos, né, várias cabeças, na verdade. E esse foi o segundo, na mitologia, o segundo trabalho de Hércules, né, assim, dar conta dessa hidra. E qual era o problema dessa hidra? Se você tentasse cortar a cabeça dela, nasciam duas no lugar, ou seja, tinha um efeito de multiplicação. Então, simplesmente ir lá e matar e cortar a cabeça não gerava um efeito. Então, ele mudou de tática, né? E para que não houvesse esse efeito de regeneração das cabeças, ele pediu para o sobrinho dele, Iolau, aí está descrito, que queimasse essas cabeças após o corte para evitar que nascessem essas duas. E assim ele foi conseguindo cicatrizar essas feridas, e aí sobrou só uma, à medida que ele foi acabando com essas cabeças, ele conseguiu acabar com a última, que seria a cabeça do meio, que ele cortou, enterrou e acabou com o monstro, né? O que essa história quer dizer? Essa história quer dizer que na natureza a oportunidade ela está em pensar força e inteligência de maneira somada. Então, o atributo mais importante é a gente unir força, que sim é necessário, com inteligência. Quando a gente volta para a questão de vendas, então a gente falou de comunicação lá atrás, tem um segundo elemento importante que vendas, por mais que ela seja uma questão que envolve muito relacionamento, proximidade, que é o que a comunicação traz, ela é também uma relação matemática, né? Isso para todos os segmentos de uma maneira geral. Tem as suas diferenças, mas é assim. E a gente trabalha muito conceitos de vendas com equipes, e a oportunidade está em multiplicar, né? Então, aqui não é confrontar, mas a venda, ela é basicamente uma relação entre um nível de esforço que a gente faz para trazer clientes, para investimentos, enfim, eu vou explicar melhor, com a eficiência, que é a conversão, que é o convencimento do cliente, desse prospect, de ser nosso cliente, né? Só que, em geral, a eficiência ela tem um peso maior. Aqui, no mínimo, elevado ao quadrado, que a gente fala, né? Pode até ser mais, dependendo do segmento. Então, o esforço de vendas, ele é uma relação matemática. Se um vendedor, né? Estou falando aqui agora de um vendedor tradicional, ele não fizer nenhum esforço de prospecção, ele não vai vender. Por outro lado, ele fazer um esforço de prospecção brutal, mas que usa só força, e aqui a gente traduziu o conceito de força para esforço e inteligência como eficiência, ele não tiver uma estratégia boa, ele não for persuasivo na sua comunicação, ele não tiver uma boa coisa a oferecer, ele não ouvir o cliente, ele não vai ser eficiente.
Então, o tema do esforço, principalmente agora pensando aqui nos colégios, enfim, é um esforço que tem a ver com os investimentos de marketing que se faz, no número de visitas que vocês têm de pais interessados, em indicações, número de pessoas e atendentes aí, assistentes, né, atendentes, vendedores, né, a gente tendo menos preconceito de se definir como vendedor. Esse é o esforço, quer dizer, eu tenho que ter uma quantidade de pessoas trabalhando, eu tenho que ter os prospects, né, os pais de alunos chegando, interessados. Esse é o aspecto do esforço da equação. E o que é a eficiência? A eficiência é o nosso preparo, é a nossa postura para atender cada atendimento, para cada situação, a nossa capacidade de convencer, a gestão e o treinamento que a empresa oferece, né? Como esse momento que nós estamos aqui compartilhando ideias, enfim, e a própria organização e os processos de trabalho que vocês têm, né? A gente conversou antes da reunião e a gente entendeu que o pai do aluno, ele agenda uma visita, então tem toda uma primeira parte onde ele entende a estrutura, e conhece a fundo, depois tem uma conversa mais estruturada. Então tem todo um processo que está desenhado da forma como vocês trabalham, que fazer melhor ou pior esse trabalho todo vai gerar resultados certamente diferentes, melhores ou não tão bons, dependendo de como a gente for capaz de trabalhar esse aspecto de eficiência. Mas a gente tem que ter clareza que é isso. Não vai ter venda se não tiver esforço e se a gente não for muito equilibrado na forma de trabalhar a eficiência, tá bom? Mas aí vocês vão falar, pô, mas esse cara aí tá falando de venda como se o vender para um pai de aluno fosse a mesma coisa. As vendas são todas iguais? Sem dúvida não são, né? Tem diferenças, mas no quesito de atitude e nos princípios de comunicação que a gente falou ali bem no princípio da nossa conversa, praticamente isso não tem diferença. Então, treinar aqueles atributos todos, né, vai fazer muito pouca diferença num determinado mercado ou em outro, né? Isso são questões fundamentais. Agora, nas competências e nas habilidades, com certeza não tem diferenças, né? E aí eu trouxe aqui um conceito para vocês que tem tipos de vendas e expectativas de clientes diferentes, dependendo aqui de duas variáveis que a gente está falando, né? Tem uma variável aqui que o custo monetário, o preço mesmo, né? O valor que o cliente paga, e o valor emocional, que tem a ver com a importância que ele dá para determinado produto ou serviço, né? Então, quando a gente fala aqui que o valor emocional é baixo e o custo é baixo, o preço relativo é baixo, em geral, uma discussão mais ligada a preço, né? Então, é preço e ponto. Quando o valor emocional ele é um pouco menor, mas o valor monetário é alto, a exigência maior é qualidade, né? Então, tudo bem, eu não vou só olhar preço, eu vou olhar qualidade, porque eu estou pagando bastante, então eu vou olhar qualidade. Quando o valor monetário, o valor emocional é maior, mas o valor monetário é um pouco menor, na verdade, em geral, você vai valorizar a disponibilidade, o cliente vai valorizar a disponibilidade e regularidade daquele produto, daquele serviço. E quando o valor monetário é alto e o valor emocional também, em geral são serviços, são produtos que precisam trazer confiança e excelência. Aí, o que está em cada grupo desse, né? Aqui a gente pode dar um exemplo. O preço por exemplo, itens de limpeza que a gente compra para casa. O produto é o mesmo. Se eu compro num supermercado A ou no B, provavelmente você vai comprar, todos nós vamos decidir comprar no lugar que for mais barato. Não vai fazer diferença, é a mesma coisa. Um exemplo de valor emocional que pode ser baixo e o custo monetário pode ser alto, roupas. Então, um artigo que é mais durável, então ele tem um valor monetário um pouco mais alto. Você não vai ter necessariamente um valor emocional. Pode até ser que tenham pessoas que tenham um valor emocional alto com roupas, mas em geral não. Então você vai prezar por qualidade. Um restaurante, por exemplo, ele pode até não custar tão caro, mas ele tem uma relação emocional. Você espera que aquele restaurante seja mais ou menos igual sempre, porque tem uma experiência associada àquilo que você teve, enfim. E adivinha onde que vocês estão, né? A educação, saúde, está certamente no quadrante superior. Então, é um valor monetário alto, porque tem a mensalidade, mas na verdade não é uma mensalidade, né? O pai vai pagar as 12 mensalidades por tantos anos. E aquilo está relacionado à educação, à formação, a um futuro que está sendo construído. Então, a gente está aqui nesse quadrante, assim, a gente está realmente ligado a um propósito muito nobre, mas que traz por trás, então, conceitos, quando a gente pensa em venda, que a gente tem que estabelecer confiança e tem que ter excelência. Se isso não trouxer esse tipo de valor, dificilmente a gente vai ser bem sucedido nessa nossa atividade comercial. E aí, que habilidades o vendedor, e aqui todos nós, até esse momento, já nos considerando vendedores, né, sem muito
preconceito de dizer isso, né? Depois que eu expliquei no começo o que está por trás disso, né? Desde o nosso nascimento. O que para cada situação dessa são as habilidades principais, aqui não tentando ser, obviamente, definitivo. Aqui, não, onde o valor emocional e o valor monetário é baixo, a gente quer velocidade, né? Tem que ser rápido. Quando o valor monetário é alto, aqui tem que ter conhecimento também, né? Sobre aqueles atributos do produto, quando a gente vai comprar uma coisa mais cara, mesmo que a gente não tenha um valor emocional. Então, o vendedor ele tem que conhecer muito bem para dar valor àquele custo monetário. Quando a gente fala de algo que tem um valor monetário menor, mas um valor emocional maior, é aquele padrão, né? É a história da regularidade que eu falei. E aqui é relacionamento, que tem a ver com esse trabalho de comunicação, mas também tem muito a ver com preparo. A gente tem que ter um preparo muito forte para que a gente, de fato, consiga construir esse relacionamento, gerar essa credibilidade e ter uma visão de excelência por parte do cliente, né? E aí eu falo não só do segmento de educação, que é o que nós estamos aqui hoje, mas outros segmentos também têm essa mesma característica, né? A própria saúde, como eu já falei, eu vou dar alguns exemplos depois para vocês.